Olá, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do nosso Café com Beat. É o 20º episódio, é quase que um episódio comemorativo. Estamos aqui com 3 convidados muito especiais, o professor João Henrique, o professor Luiz Cláudio, ambos da Facom, e o Gustavo Nunes, nosso ex-aluno, que está aí voando hoje em dia lá em Londres, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença dos professores, do Gustavo, tá? A disponibilidade de vocês de participarem aqui do nosso projeto. E também dar um oi aí para os nossos convidados, não convidados, mas os corresponsáveis pelo projeto, né? O Henrique, o Paulo. Obrigado, Henrique e Paulo. E o episódio de hoje a gente vai conversar, não só especificamente, mas tentar falar um pouquinho sobre um assunto muito legal. Os alunos acabam perguntando bastante sobre maratonas de programação, tá? Então, em linhas gerais, essa é a ideia do nosso programa hoje, falar sobre maratonas, o que são maratonas, como a Facom lida com esse projeto, né, de maratona de programação, e teremos um case de sucesso aí, que é o Gustavo Nunes, que vai falar um pouquinho para a gente como é que foi essa participação dele na Facom durante as maratonas de programação. Certo, Henrique? Certo, Paulo? Certinho. Certinho? Então tá, então eu vou passar a palavra para o Paulo, que vai começar a discussão aí com os nossos professores. E com o Gustavo, obviamente. Valeu, Rodrigo. Obrigado, né? Novamente a todos que estão aqui participando com a gente. Como a gente sempre faz, né? Então, já que a gente vai falar de maratona, de programação, né, e tal, também acho que é legal a gente começar conversando com vocês sobre como vocês aprenderam a programar, né? Qual linguagem de programação foi a primeira que vocês aprenderam e tal. Então, eu queria passar a palavra para vocês. Vamos começar com o Gustavo, que tal? Gustavo? Justiça. Opa, tudo bom? Beleza. Então, oi pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui conversando com vocês. Então, acho que a primeira linguagem que eu aprendi de programação, na verdade, não era nem uma linguagem de programação, foi Scratch. Na época, quando eu fiz um mini curso de programação na Algar Telecom, na época eu estava no Messias Pedreiro, escola pública em Uberlândia. Eu comecei a treinar lógica de programação usando linguagem de blocos, né, Scratch. E aí depois eu comecei a estudar a linguagem C no minicurso de programação, e aí um ano depois eu comecei no C++, e foi a minha linguagem principal, assim, até quando eu entrei no mercado de trabalho, em 2009. Então, minhas linguagens principais foram C por um ano, e depois C++ até 2019, que deu uns 5 anos, eu diria. Legal. E atualmente tem trabalhado mais com Python? O quê? Depende do projeto. Sim, aí quando eu entrei no mercado de trabalho em 2019 como estagiário no Google, em Belo Horizonte, e aí eu estava trabalhando com Java, e aí eu tive meus primeiros contatos com front-end, aí onde eu aprendi um pouco de HTML, CSS, JavaScript. E aí, depois do meu estágio no Google, nas matérias da faculdade, eu comecei a ter um contato maior com JavaScript também, PHP. E depois eu trabalhei com JavaScript mais a fundo em outro estágio que eu fiz, numa empresa de jogos. E aí, em 2021, no começo do ano, eu fiz um outro estágio no Facebook, remotamente usando C++. E aí, hoje em dia, no meu atual emprego, eu trabalho principalmente com C++ e Kotlin para desenvolvimento Android. Legal. Bacana. Legal. E vocês, professores, vamos começar pelo João? Vamos lá, João. Obrigado, Paulo. Eu comecei a programar em hardware, assim, não era hardware, era assembly, mas direto no processador, era Z80. Na verdade, teve uma geração antes do Z80, que aí eu nem recordo mais, eu não sou velho assim não, tá, Paulo? Mas o que aconteceu, não, é isso que eu tá? tô pensando, falei, tá. Era o Scratch da época, na época era assim, né? O Scratch. Não, tô brincando. Scratch bem rústico. Era o Scratch rústico, ali, raiz. Então, eu não lembro, era os 80 já foi o segundo ali, né? E fazia ali os assembly ali, direto, era em eletrônica, direto. E depois, aí, um tempo depois, eu programei em Basic para NSX, né? Então, começou no level hard, né? então, aí já dava para ver que era programação de alto nível, né? Se fosse pensar, seria como hoje arrastar a caixinha ali, né? Tipo,
Mas aí depois, né, em computação, aí várias linguagens, aí na época C, C++ e todas aquelas outras, né? Teve uma época que, né, era muito Delphi ali, Object Pascal, né? Mas a vida passa, né? E aí depois vem outras linguagens. E aí depois, para frente, eu gostei muito das linguagens focadas ali nos campeonatos de programação, maratonas de programação. E aí, daí para frente, né? Participei quando era uma época muito diferente, na época que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro só tinha uma fase, então as universidades faziam suas seletivas e já encaminhavam direto para o que seria ali a final brasileira, né? Então, em 98, eu tive na final brasileira, na época foi na USP, né? Foi a primeira vez que a região nossa aqui participou e encaminhou um time para uma final, e aí depois apaixonei cada vez mais, e aí o Luiz Cláudio vai comentar aí, mas aí no decorrer da vida, o Luiz Cláudio e eu a gente encontrou e acabamos realizando aí juntos o projeto aqui que envolve maratonas, aí a gente vai ter oportunidade de falar. Mas é um pouco isso, Paulo, assim, o meu início em programação. Legal, acho que foi o início mais atípico até agora, né, Rodrigo, em termos de linguagem. Foi, eu ia Em geral, o comentar. pessoal fala Pascal, C, uma linguagem mais, talvez mais alto nível, assim. Agora começando com hardware. Não, eu comecei com hardware assembly, né? Por enquanto, o João realmente se destacou. Gostei, João. Isso aí deve ser um indicativo porque ele está indo para a quântica. Mais ou menos. O cérebro dividiu ali, né? Faz sentido. Certamente, Henrique. Mas nós temos o Luiz Cláudio, quem sabe ele vai surpreender a gente, Paulo. Tá lá. Bom, já que vocês querem história, né? Vamos lá, né? Ele vai surpreender mesmo. Ô, senhora. Bom, é lógico, como todos na minha época, eu comecei com Fortran e COBOL, tá? Fortran era a ferramenta dentro da universidade que eu aprendi, foi a primeira. E o COBOL na área comercial. Então, eu estudava e trabalhava, estudava na área, estudava na UFO desenvolvendo em Fortran, e fora dela, nas empresas, né, desenvolvendo em COBOL. Então, foi um bom tempo, onde até me sustentei, né, para poder fazer a faculdade. E depois, nossa, gente, eu não lembro de todas, sinceramente, tá? Mas vamos lá, tá? Foi Delphi, foi Clipper, foi VB, foi Pascal, aí depois veio C, C++, foi Java, Python. Então foi assim, foi um misto, né? Um pouco de PHP, essas questões que envolvem, CSS, mas efetivamente assim, foi a cada momento, a cada fase, né, foi em tese a ferramenta mais utilizada, né, no momento. E passei também por algumas outras, nem lembro de algum, tá? Mas foi bem diversificado, porque já faz um tempinho, né, que eu estou militando na área. Tá? Bacana, bem legal. Bem diverso, né, Rodrigo? Nossa, Rodrigo. O Paulo, o Luiz implantou um dos primeiros mainframe na UFO, foi trabalhar lá em, acho que Roraima, nisso, a história dele. Rondônia. Nossa, que legal. Isso eu realmente não sabia. Foi. Eu, antes de formar, eu já recebi um convite, né, para assumir o desenvolvimento de todos os sistemas da Universidade Federal de Rondônia. Cara, não foi brincadeira. Encarar uma região nova, né, para nós, né, distante, mas com as mesmas necessidades de qualquer escola, qualquer cidade. Tá? Era federal, eu tinha que cumprir todos os ritos, tá? E foi um momento muito legal, porque eu, inclusive, lá eu me tornei, depois de pouco tempo de formado, até diretor, né, no núcleo de processamento de dados. Foi assim, foi tenso. Trabalhar numa região distante, com pouca mão de obra. Eu aprendi desde cedo, a formar gente, porque eu simplesmente não tinha mão de obra capacitada. E desde que eu iniciava qualquer atividade, eu ia formando em paralelo para que eles me ajudassem depois, tá?
realmente um momento muito legal, mas valeu pela experiência. Legal. Maravilha. E todos nós, né, vocês e nós aqui, estamos envolvidos com a UFO de alguma forma. O Gustavo falou que veio do Messias, né? Eu também fiz meu colegial lá, Gustavo. E Olha que legal. você veio para computação, foi sua primeira escolha? Você saiu do colegial e veio para a UFO já? Sim, como eu conheci o programação através do minicurso da Algar, eu já tinha um envolvimento, né, com as maratonas de programação, OBI, desde o ensino médio. E como a minha família também não tinha uma condição financeira muito alta, eu não tinha nem pensava em ir para fora de Uberlândia para estudar. Então, para mim, a UFO sempre foi o alvo, assim, sempre foi minha única opção. Não tinha outra opção além de ficar em Uberlândia, né? Então, foi um caminho meio natural para mim, assim, através sair do ensino médio, já tentar o vestibular e ingressar na UFO. E você é de que turma? Qual semestre que você entrou? Eu sou da BCC, turma 58. Ih, o número eu tô fraco. Que ano que é isso? Em termos de É ano, 2016, segundo semestre de 2016. Certo. Legal. 16, já estamos em 2022. Mas computação, depois que você fez o minicurso, você fez o que era? Era primeiro, segundo? Na minha época era primeiro, segundo, terceiro colegial. Não sei como é que tá o nome aí, mas foi no ensino médio, né, Gustavo? ensino médio. Assim, e após esse curso, você já falou assim, putz, é isso que eu quero fazer computação. Não necessariamente. Eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer algo na área de tecnologia, desde que eu estava no fundamental, na verdade. Só que eu tinha muita ilusão, assim, de fazer robô, de criar robô, eu achava bem legal. E aí, na minha cabeça, eu queria fazer robô, e aí eu pesquisei, que curso que eu faço para fazer robô? Era mecatrônica. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer engenharia mecatrônica. E aí, quando eu conheci programação, que eu comecei a competir e tal, eu vi que eu gostava muito da parte de resolver problemas, da parte de software, né? E aí que eu fui entender melhor também o que era envolvido na criação de um robô, né? E eu percebi que o que eu gostava mesmo era da parte de software, não da parte de hardware. E que não fazia muito sentido para mim fazer um curso de engenharia que teria uma grande parte da grade curricular de hardware se não era o que me interessava. E aí eu fui perceber que o que eu gostava mesmo era de programar, e aí o próximo curso que veio na lista, assim, era ciência da computação. Então, foi esse processo de tomada de decisão. Foi bem trivial, na verdade. Legal. É difícil, cara, não é sempre que a gente São raros, pensa... né? São raros. Legal. Pessoas, né, tão jovens assim, decidir o que é pra vida é complicado, né? Mas eu tive isso. muita sorte, né? Eu acho que o meu contato que eu tive com programação no primeiro ano do ensino médio me deu muita sorte. Foi uma sorte muito grande que eu tive, porque eu pude viver a experiência de ser programador e entender que era aquilo que eu gostava. Porque se eu não tivesse essa experiência, eu não ia conseguir decidir e falar, gostei disso, é isso que eu gosto. Programação e hardware para mim ia estar no mesmo patamar antes de eu ter a experiência, né? Então, acho que o minicurso foi o contato com programação, né? Foi um fator decisivo aí para mim conseguir ter essa decisão mais assertiva no primeiro ano do ensino médio. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância disso depois, né, João, Luiz? Eu acho que a gente o trabalho que vocês fazem para isso é muito importante. Pode falar, Henrique. E vocês, professores, João e Luiz, como é que vocês chegaram na UFO? Bom, deixa eu começar então, porque tem um alinhamento aí com vocês. Eu também sou do Messias Pedreiro. Agradeço, inclusive, a base que eu tive lá, tá? E para mim foi muito legal, porque eu morava bem do lado, né? Então era fácil ir para o Messias, depois foi fácil ir para a UFO. E eu fiz engenharia elétrica, né? Passei para engenharia elétrica, fiz lá meus anos de faculdade. Durante, né, a graduação, eu conheci a programação. Eu conheci lá pelo segundo ano, né, de graduação, onde eu comecei a trabalhar como analista, programador no mercado. E isso foi me fascinando cada vez mais, né, a criar soluções. Tanto que dentro da engenharia elétrica eu direcionei para computação. E depois de formado, ou até antes um pouco, né, eu fui lá para Rondônia, né, implantar toda essa estrutura.
Fiquei lá um tempo e voltei para Uberlândia, né? Direto para a universidade, só que como engenheiro. Vim trabalhar como engenheiro, né? Fiquei um tempo, confesso que não gostei muito de trabalhar nessa atividade, tá? Fui para o mercado de novo. E aí comecei a me envolver com aulas, né? À noite, aulas em escolas particulares, e fui tentando os concursos para professor substituto, que era o que tinha na época, né? Passei num, fiz os 2 anos, passei não, pôs em outro, fiz mais 2 anos, até que apareceu um efetivo, e eu entrei para o quadro, né, de professores, inicialmente na FEELT, e depois eu transferi para a FACOM, que estava mais alinhado com o que eu fazia no dia a dia. Opa, eu Legal. então aqui. Pode. Manda bala, João. Perfeito. Então, eu fiz o mestrado na primeira turma, quando começou o mestrado na FACOM, né, o PPGCO, eu estava no primeiro momento de aula ali, então isso, né, me aproximou, e aí depois, na sequência, eu fiz também na UFO um MBA, e aí, na sequência, pelo projeto de maratona de programação, que aí o Luiz e eu participava, a gente tinha muita interação com a UFO, com as universidades da região como um todo. Eu participava, que eu era professor numa outra instituição, e aí, com o tempo, né, após eu, né, ter muitas interações aí, eu já estava 9 anos como professor em ciência da computação e numa outra instituição, e aí eu acabei fazendo concurso na UF. E inicialmente como 20 horas, porque tinha outra atividade, e mais recentemente aí dedicação exclusiva e com o objetivo de, né, assim, de foco nos campeonatos de programação, que são as ações realizadas pela FACOM, tanto a nível superior, que é a maratona de programação, é o ICPC, e também no ensino médio fundamental, que no Brasil a SBC organiza como Olimpíada, a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. Então foi um pouco isso, essa história. Eu já estava há 9 anos como professor em ciência da computação, e aí fiz essa transição para a UF em 2014, e já tenho um tempinho aí de bastante diversão aqui na UF. Bacana, bacana. Bom, a gente tá falando aí de maratona, né? Maratona de programação, Olimpíadas de Informática, etc. Afinal, o que é isso, né? Fala um pouquinho pra gente o que é a maratona de programação, né? O que se estuda, o que se faz. Vou dar uma sugestão para o Gustavo iniciar, com a visão de quem participou, né, como grande maratonista, depois a visão de 2 que faziam parte da organização. Maravilha. Perfeito. Vamos lá. Então, para mim, maratona de programação ela é um ambiente onde você tira tudo que é desnecessário e a pessoa consegue focar só na resolução de um problema. Então, você pega um problema que ele é comum no mundo real e ele é importante, complexo, só que às vezes no mundo real você tem que lidar com um monte de variáveis, com inputs diferentes. Então, por exemplo, às vezes o input que você tem do seu problema é um sensor num domínio contínuo, sei lá, algo muito difícil de ser manipulado, ou às vezes a saída que você tem que dar é um website para o usuário diretamente, que aí envolve front-end, interface gráfica, envolve muitas coisas complexas. Então tem muitas coisas além do problema em si que tem que ser resolvido. Então, a maratona de programação, ela pega esses problemas interessantes que acontecem no mundo real e você remove todos esses problemas extras e o que sobra no final é só o problema específico cru, assim. E aí você cria uma lista com, sei lá, 12 desses tipos de problemas, onde o seu input é só uma lista com os dados que você precisa para aquele problema especificamente, e a saída é a saída mais simples possível, que é um texto na tela do usuário. E aí
o competidor tem o papel de escrever um algoritmo que resolve aquele problema cru para mostrar que ele é capaz de resolver aquele problema específico, sem todos os outros fatores externos. Então, a maratona de programação, você tem uns 12 problemas assim, por exemplo, depende da competição, óbvio, mas geralmente na universitária você tem uns 12 problemas, cada um com um nível de dificuldade diferente, e aí o competidor ou a equipe de competidores precisa resolver esses problemas. Então, essa é o modelo de uma competição de programação assim genérica, né? Então, uma lista com problemas simplificados do mundo real, onde os competidores. Mutou, Gustavo? Você ficou mudo. Mutou, Gustavo. Clicou no... Pode falar novamente. Então, essa é a forma que eu tenho para definir o que é uma maratona de programação. Assim, a experiência que eu tive vivendo e competindo nas maratonas foram diferentes de acordo com as competições, mas eu acho que a forma genérica e sucinta de definir uma competição é essa que eu acabei de falar. Bom, deixa eu dar a minha visão, então, aí depois o João conclui, tá? Olha, eu vejo a maratona como uma janela de oportunidade. Tá? Quando a gente programa, planeja, visualiza, eu falo assim, poxa, quantos jovens a gente pode encaminhar para um movimento, para um programa, para um projeto que vai ajudá-los, tá, na evolução. Esse é o propósito, ajudar para que eles realmente desenvolvam a sua capacidade. Então, quando a gente fica preocupado assim, não, como fazer a maratona, o que ela realmente vai trazer, eu vejo a oportunidade de prepará-los em temas reais, né, como o Gustavo comentou, tá? Os problemas, os desafios são reais e de alto nível. É lógico que equilibrando de acordo com o nível de complexidade, né? A gente vai dividindo isso, mas de qualquer maneira eles são submetidos a um ambiente que pode ajudá-los a entender melhor, né, como é que as coisas funcionam, como é que eles podem resolver, e com uma grande vantagem de trabalhar neles alguns contextos, tá? Como o raciocínio, né, eles têm que trabalhar rápido, né, esse entendimento do problema e a procura de uma solução. Eles têm que trabalhar em equipe, gente, isso é fundamental, vocês sabem, né? Principalmente dentro de uma empresa, tanto que a questão da colaboração, da interação é importante. E eles aprendem a fazer muito bem isso. Aliás, aqueles que se dão melhor é aqueles que conseguem ter uma sincronização, um alinhamento, né? Muito bom, tá? E acostumados a trabalhar com pressão, né? Porque quer queira, quer não, quando você está no dia a dia, você tem prazos, você tem entregas, você tem compromissos, tá? E eles aprendem disso de uma forma muito tensa, tá? Que vendo os outros, né? Passo a passo com eles, acompanhando lá a movimentação e tendo que entregar num tempo razoavelmente curto pelo número de problemas, né? Que acontecem. Pensa bem, 12 problemas que acontecerem. Tem alguns mais simples, uns médios, mas tem os complicados. E pasmem, gente, a comissão trabalha com pelo menos um para ninguém tentar fazer. Então, essa que é a ideia. Colocar alguns que realmente o cara vai ter que suar frio para poder realmente gerar algum resultado positivo, tá? É assim que eu enxergo a maratona de programação. Complementando, né, porque acho que as visões convergem muito, o Nunes falou, o que o Luiz falou. Vou complementar em termos de planeta, né, começou há mais de 40 anos atrás a ACM, que é a Association for Computing Machinery. Tipo, no Brasil tem a Sociedade Brasileira de Computação, nos Estados Unidos tem essa associação. 40 e poucos anos atrás, eles criaram um campeonato de programação chamado ICPC, International Collegiate Programming Contest, e se expandiu, né, pelo planeta, né, por muitos países. E no Brasil, esse campeonato, em português, ele é chamado de Maratona de Programação. Só para ter uma ideia de números, pegando aqui,
ano passado foram mais de 50 mil estudantes universitários nesse campeonato, mais de 100 países, 111 países competindo, então é algo realmente bem expressivo. 50 mil, né, já tirando as seletivas, porque tem universidades que fazem as suas seletivas e já enviam os pré-selecionados. Então, assim, digamos, do ponto de vista técnico, ali é o principal campeonato de programação universitária no planeta, e no Brasil ele é organizado pela Sociedade Brasileira de Computação, e o Nunes e o Luiz descreveram bem alguns detalhes, né? Só comentando, Nunes, é difícil você ir para uma competição que você sabe que a prova foi preparada para ninguém chegar até o final dela, né? Então, é uma maratona que assim, a prova é preparada para no final dela ninguém conseguir concluir. Então, a diversão é boa, hein, Nunes? É legal essa competição, porque acaba sendo uma competição quando você tá mirando o primeiro lugar, né? Você acaba não competindo com os outros competidores, você passa a competir com a organização da prova. Assim. Você passa a competir, tipo assim, tá, eu não tô nem aí para os outros competidores, eu quero fechar a prova porque eu sei que você criou essa prova para eu não fechar. Tá, legal. Você corre sem fechar, e como você não fecha, sempre tem o risco de alguém estar vindo atrás e passar, né? Mas vocês já viram alguém fechar a prova, ou não? Já. Já. Então não é. Mas quem montou fez para não acontecer isso. Quem montou ficou decepcionado. Falando, Mas era possível. Se era possível, alguém conseguiu. Alguém fez, né? Não, na última maratona mineira, teve um time que fechou, os juízes de prova, que são os setters, os criadores de prova, os juízes saíram decepcionados com eles mesmo, abatidos. Fala, não. Aí depois na maratona de programação, que a minha equipe ficou em primeira, a gente não fechou a prova, mas o problema que a gente não fez estava errado. Então ninguém mais fez. O problema em si, né? O problema estava errado. A organização tinha errado no problema. Depois o Yuri, que era meu colega de equipe, tava escrevendo código e ele tava indignado. Pensando, por que isso não tá passando? Não tá errado, tem que passar. Aí foi ver, o problema tá errado. E aí, como é que funciona? Vocês levantam a mão, o negócio que tá errado, tem que cancelar, ou larga e no final eles veem isso? Não, a gente tenta e aí eles só falam se passou ou não, né? Se o código que a gente fez foi aceito em todos os casos de teste que a organização criou ou não. E aí o que acontece é que às vezes os casos de teste da organização estão errados. E aí o código certo não vai passar, mas aí nenhum outro vai passar também, né? Entendi. Entendi. Mas aí no nosso caso... Aí, Rodrigo, não tem o levantar a mão, tá? Não dá nem tempo de levantar a mão, né? Não. O que tem é um processo de comunicação entre o competidor e o staff, entendeu? E os juízes. Entendi. Eles conseguem ter um chat específico para isso, tá? Tudo silencioso, sem nenhum alarde, tá? Onde eles conseguem ter esse pedido. Vamos, se quiser reclamar de alguma coisa, eles têm uma forma de encaminhar. Tá? Mas muitas vezes no calor do momento ali, reta final, a prova chegando perto do fim, né? Aí é que o Nunes descreveu, né? Às vezes dá para tirar dúvida, mas dependendo do momento ali da prova, não dá tempo também, né, Luiz? Quando a conversa que a gente tem geralmente é para quando o enunciado está ambíguo ou alguma coisa assim, né? Mas se você tenta o problema e ele não passa, não tem como você perguntar assim, por que não passou? Não é essa comunicação que a gente tem. A gente só sabe que não passou, e aí a gente tenta pensar no porquê, né? E aí, quando o problema tá errado, infelizmente é algo que você não descobre na hora da prova, né? Depois da competição, que aí eles vão ver, tinha um erro aqui e tal, mas aí já passou. Acho que nós, como professores, nunca fizemos uma prova para ninguém concluir, né, gente? Depende do professor. Paulo, eu tenho dúvidas, viu? Eu também tenho dúvidas, Paulo. Ô, Paulo, para você ver, assim, como essa maratona trabalha, né, a questão, né, do aluno. Eles sabem que tem uma que vai ser muito difícil, talvez não consigam fazer, mas vão tentar. Mas é possível.
É possível, É. sabe disso, sabe que é possível. E um detalhe da maratona que ajuda, né, é o ambiente que faz a correção, né? Isso é fundamental. Eles interagem num sistema onde eles encaminham o código, tá? E o sistema já responde quase que imediatamente num certo ou errado. E aí eles vão controlando aí, né, as submissões. Tá? Maravilha. E como que surgiu a ideia de treinar equipes aqui na UFO? Sei lá, Luiz. Que é como... Ué, vamos lá, tá? Bom, a gente vinha apoiando e ajudando já há algum tempo, né? Já fazem mais de 15 anos que a gente tem esforçado, né, para motivar, organizar, treinar jovens. E a gente fez um esforço tremendo, pessoal, de unir todas as escolas possíveis da região, tá? Mesmo porque quanto mais equipes de escolas diferentes inscritas na sede, melhores as possibilidades de vaga, né? Maior o número de vagas possíveis, tá? E aí, nesse contexto, a gente veio trabalhando a região até que nós identificamos que a UFO tinha a melhor estrutura de laboratório, por exemplo, né? As outras também tinham, mas a UFO tinha uma estrutura bem interessante. Os melhores participantes acabou que eram oriundos da própria universidade e a gente começou a montar a estrutura. Nós conseguimos um espaço muito legal, dentro do bloco E da elétrica, tá? Que a gente chamou de LIT, Laboratório de Inovação Tecnológica, onde eles tinham toda a estrutura para treinar. O Nunes, por exemplo, não saía de lá, né, Nunes? Ia para lá frequentemente, acho que tinha aula dentro de sala, não tinha aula, ia para lá, tá? Sim. E provavelmente, como ele fica aí como nômade, dificilmente voltava para casa, porque a maior parte do tempo ficava lá no lab, né? Então, Eu assim, morava longe também. pois é. Ah, E aí a gente sentiu que se a gente conseguisse trabalhar mais próximo, né, esses alunos já vislumbrando até antes da faculdade mesmo, a gente teria mais sucesso. E aí, levando em conta esse histórico, esse aspecto, a gente entende que a Facom tinha a estrutura mais adequada, tá? Em termos de professores, né, que suportavam, né, as disciplinas básicas. Em termos de apoio, a gente conseguiu alguns apoios, né, para organizar, para manter, como tem feito até hoje, tá? Então, a Facom tem apoiado. E agora, recentemente, o João conseguiu, junto com o Maurício, uma sala específica que nem a gente tinha lá na elétrica, tá? E é onde eles ficam se dedicando aí, vocês vão notar que eles têm uma salinha onde eles se encontram todo dia, tem já um planejamento de estudo, né, para poder dar sequência, para aperfeiçoar, para aprofundar, tá? E principalmente cria um ecossistema, cria uma interação muito legal entre colegas, dentro do grupo, com alunos de outros lugares, até no exterior. Depois o Nunes pode comentar, por exemplo, a conexão que é feita no nível nacional e internacional. Eles frequentemente participam de campeonatos que reúnem jovens aí do mundo inteiro, tá? E a Facom foi um lugar que facilitou, né, o trabalho, principalmente que eu e o João somos de lá. Eu me transferi, né, em 2015, né, da elétrica para a Facom, então, desde então, a Facom tem sido o ambiente mais adequado para treiná-los desde o primeiro período, tá? Então, já começa, né, catequizando eles, tá? Alguns já vieram lá do nível médio, do ensino médio, né, de preparação, mas aí tem sido um trabalho muito legal e o João pode complementar aí. Complementar com as ações que também a gente faz no ensino médio fundamental, que o Luiz Cláudio comentou,
Então, na Facom, a gente tem projeto de extensão que envolve maratona e que envolve a UBI. E se a gente olhar o ranking da UBI histórico, a gente já tem aqui a região nossa como uma das 10, eu vou falar 10, mas na verdade a gente tem em torno das 6, uma das 6 melhores regiões do país no ranking de medalhas da SBC, na Olimpíada Brasileira de Informática, que é a maratona de programação, só que a nível médio e fundamental. Para ter ideia, o Brasil criou recentemente também o TFC, que é o Torneio Feminino de Computação, ele é apoiado também pela SBC. Ano passado, de 2 categorias, nós fomos campeões em uma, em bronze na outra. Esse ano foram 3 categorias, nós fomos prata em 2. Então, as alunas também desse projeto, e esse projeto apoiado pelo Include Girls, que é feito na Facom, também está indo super, super bem. E aí, para ter uma ideia, olha só, a SBC faz uma semana olímpica em dezembro, e na semana olímpica, ela é realizada lá na Unicamp. Na semana olímpica desse ano, nós teremos 3 alunos nossos indo lá competir para disputar a vaga no final mundial. Eles já estão entre os melhores do Brasil, então a gente vai ter o Carlos Cabral disputando vaga, ele e o Heitor, disputando vaga na final mundial, a nível de ensino médio, que é a IOI, International Olympiad of Informatics. A gente terá também a Isabela disputando vaga na EGOI, que é a final feminina realizada na Europa. A gente tem também a Maria Eduarda. Maria Eduarda está no ensino fundamental, que também está convidada, então, só que ela não poderá ir porque é a semana de formatura dela e de provas. Ela, na escola dela não tem liberação, aí ela teria que fazer depois recuperação para compor nota. Então, mas resumindo, o tanto, né, que esse projeto tem ido aí super bem, a nível também de ensino médio fundamental, que faz essa base que o Luiz Cláudio comentou para o ensino superior. E só destacar aqui, né, o Nunes está aqui com a gente, né, o Nunes nas participações dele, do time dele, que ele comentou, tiveram aí também uma história muito boa, muito brilhante, e destacar isso aqui publicamente. Eu queria fazer um adendo na história que você comentou da UBI, porque quando eu comecei a estudar para a UBI, em 2015, pelo Algar, que eu estava como menor aprendiz no Algar Telecom, através do projeto do GoerHub, naquele ano, a gente nunca tinha nem aparecido na primeira página de medalhas no ranking da UBI. Tipo, não tinha histórico nem de menção honrosa, assim, de nenhum resultado na UBI até 2015. Em 2017, eu ganhei a primeira medalha que a nossa região teve na UBI. E todas essas medalhas que foram ganhas, que colocou a nossa região no top 6, igual o João falou, foram todas de 2017 para cá. Então, não é algo que está sendo feito há muito tempo e agora que a gente alcançou o ponto de chegar nas medalhas. Não, todas essas foram conquistadas muito recentemente, diretamente impactadas pelo projeto do GoerHub. Isso não foi nenhuma coincidência. Legal. E pegando a deixa aí, Gustavo, que você comentou, fala um pouquinho como é que foi. A gente sabe, né, por exemplo, eu olho para o Yuri, olho para você, como é que foi a tua equipe aí, quais foram os seus resultados, os resultados da sua equipe quando você estava na Facom, como é que foi? Tá, então, você quer saber na universidade ou antes da universidade também? Porque antes da universidade eu estava... Agora na universidade. Tá. Você já dentro da Facom já, então, como é que foi? Sim. Em 2017, foi quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, aí eu passei para a Facom no meio do terceiro ano, e aí eu tive uma interseção ali onde eu estava fazendo o terceiro do ensino médio e o primeiro semestre da ciência de computação ao mesmo tempo, assim, em 2016, na verdade. E aí,
Aí quando eu entrei na faculdade, assim, nesse primeiro semestre, eu já fui classificado, minha equipe já foi classificada para a final brasileira em Belo Horizonte. Que aí era eu e Yuri Garduzzi. E aí a gente foi para BH na final brasileira, e aí a partir de então eu participei de todas as finais brasileiras a partir desse ano, assim, todos os anos consecutivos. E aí, para quem não sabe, a final brasileira ela é a segunda etapa do campeonato do ICPC, que o João mencionou. Então, primeiro a gente tem a seletiva, que acontece em setembro. Aí, as 60 melhores equipes do Brasil, de 3 pessoas cada equipe. As 60 melhores equipes são classificadas para a final brasileira, que acontece em uma cidade que a comissão escolhe no país, que geralmente ocorre em novembro. E aí as 7, mais ou menos, equipes classificadas na final brasileira vão para a competição mundial em algum país designado pela Comissão Internacional. E aí a minha equipe, a partir de 2016, eu fui classificado junto com os outros 2 dos times, né, do nosso time, para as finais brasileiras nos próximos 4 anos, assim, foi os anos que eu competi. E aí o primeiro ano foi em Belo Horizonte, que foi nossa primeira final brasileira, a gente ficou em 23º, acho. Aí em 2017 a gente foi classificado de novo, a gente foi para Foz do Iguaçu, a gente ficou em 13º. 2018 a gente foi para Salvador, a gente ficou em 13º ou 14º também. E 2019 a gente foi para Campina Grande, a gente ficou de novo em 13º ou 14º. E essas posições são do Brasil todo, né? Então a gente ficou classificado meio que de forma bem estável ali entre os top 15 do Brasil, assim, nos últimos 3 anos que a gente competiu junto. E aí isso foi isso foi os resultados da Maratona de Programação Nacional. E aí, em relação à Maratona Mineira, pelo menos que eu participei em 2017, que a gente ficou em 6º lugar. Na época a equipe era eu, o Yuri e o Euler. O Euler ainda estava aqui na faculdade. A gente ficou em 6º lugar, a gente pegou medalha de prata e melhor equipe da UFO na competição. 2018 a gente foi campeão da Maratona Mineira, primeiro lugar. Aí o time era eu, o Yuri e o Lucas Amaral. E aí, 2019, a gente ficou, acho que em 3º lugar, 2º lugar, não lembro. Que a gente pegou, acho que medalha de ouro, mas 3º lugar. E aí a equipe era eu, o Yuri e o Lucas Amaral, novamente. E aí, depois eu já não participei mais, assim. Foi minha última mineira que eu participei. Só para atualizar, né? Os 3 primeiros ganham de ouro, quarto, quinto e sexto de prata, e os outros 3 de bronze. Então vamos de 3 em 3 para compor os premiados. E como é que estão os... Então, aí em 2019 você parou, né, Gustavo? Aí, enfim, você formou, você foi tocar a tua vida aí, né? Eu formei, na verdade eu formei ano passado, mas 2019 foi quando eu fiz estágio no Google, que aí eu morei em Belo Horizonte no 2º semestre. E aí eu fui para a minha última final brasileira, que foi em Campina Grande. E aí 2020 veio pandemia. Aí 2021 teve competições online, mas aí eu não participei. E aí no final de 2021 eu já formei. E aí por isso que desde a pandemia para cá, assim, eu não participei mais de competições. Assim. Então 2019 foi meu último ano. E os resultados, Luiz e João, como é que ficaram? Após aí Gustavo, Yuri, Lucas e o Euler, como é que eu vou falar do emblemático e o João pode complementar depois. O emblemático. Não, emblemático mesmo, gente, que vocês vão entender, tá? Vai lá, João, é aquela mesmo, tá? Bom, 2014, tá? Foi em Fortaleza, a final nacional, e a equipe estava bem, só que o Gustavo pode atestar que é imprevisível, gente. Você vai para uma final, fala assim, esse aí vai ganhar. Boas chances, mas só na hora mesmo. Só na hora para ver quem realmente tem condições. Pela história, né, pelos resultados anteriores, normalmente tinham
5 vagas, não é isso, João? Para as equipes do Brasil, porque é feito um apanhado, né, de toda a América, de todo o Brasil, para saber quantas vagas realmente irão ficar para as equipes nacionais, tá? E um detalhe, uma escola não leva 2 equipes para a final, tá? Que é disputada em algum país do mundo. Bom, a nossa equipe ficou em 7º lugar, tá? E pelos registros anteriores iam 6 equipes. Normalmente eram 6 equipes. E a UFPE, Pernambuco, ficou com 2 entre os 7. Opa! Se a UFPE ficou com 2, em tese o 7º, se tiver 6 vagas, cai para dentro do... E aquela euforia, né? Depois do resultado, tal. Aí no cálculo que envolveu todas as escolas, né, participantes no mundo, né? Caiu nesse ano para 5 equipes apenas. Nesse ano especificamente, tá? Então, em 2014, nós batemos na trave, tá? Literalmente. Por pouco a equipe não vai para o Mundial. Nossa. Uma pena, pena. E aí o João tem vários outros resultados aí que ele pode comentar, mas esse foi emblemático. Mas os emblemáticos aí, em 2014, eles foram campeões mineiros, né? Assim como o Nunes, né, teve um time de campeão. Mas histórias muito boas. Mas resultados, Miane, igual em Minas, em toda a história do Campeonato Mineiro de Programação, o time da UFO sempre tem ficado entre as 3 melhores escolas de Minas Gerais. E se perguntou, né, depois da geração Nunes aí, né, do Gustavo Nunes, do Yuri, Lucas Amaral, Garduz, né, essa geração que teve o Euler, né, a Júlia Graziella. Como é que está recente, Miane? No último Campeonato Mineiro de Programação, nós ficamos com medalha de ouro e prata, tá? As regras mudaram agora recente, né? Na época do Nunes era, igual o Luiz falou, né? 3 ouro, 3 prata e tinha 4 medalhas de bronze. Agora o Campeonato Mundial atualizou, 4 ouros, 4 prata e 4 bronze, tá? Então, na última mineira, Campeonato Mineiro, a gente foi medalha ouro e prata. E no último brasileiro, que foi a primeira fase, em 170 universidades, centenas de times, igual o Nunes comentou, desses classificam 60 times para a final brasileira, certo? Na última seletiva, entre essas 170 instituições de ensino superior participantes, centenas de times, o time da Facom, UFO, ficou em 14º no ranking nacional. Ficou muito bem. E eles estão agora preparando aí na reta final aí para ir para a final brasileira e tentar conseguir vaga na final mundial. Então eles estão aí no páreo. Eles pegaram vaga de desempenho. Os 15 melhores times do Brasil tem uma regra, chama regra 1, eles pegam vaga direto para a final brasileira, né? E aí estão lá, né? O Marcos Belisário, Guilherme Cabral e o Amauri na preparação para em março, na final brasileira, tentar aí, né, Luiz, fazer aí né, tentar uma classificação para o Mundial. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando que vai ser? Exatamente. Março. Isso. A data é 16 até 18 de março. Legal, gente. Legal. Queria fazer mais uma pergunta. As empresas, elas reconhecem, né, essas atividades, essas maratonas e tal, elas valorizam quem faz? Vocês têm alguma informação sobre isso? Talvez o Gustavo, né, principalmente. O Gustavo podia falar bem pra gente. Eu também queria responder. Bom, a experiência que eu tive em relação a isso foi bem positiva, assim, eu diria. Então, pelo menos as empresas que
buscam contratar talentos de alto nível no Brasil, assim, elas reconhecem bastante as competições de programação. Não vou dizer que todas, porque tem empresas que elas não buscam esse tipo de talento, porque não é interesse da empresa, e geralmente são empresas menores, assim, que buscam mais talentos locais ou pessoas que são mais especializadas em determinadas tecnologias, empresas que têm visão mais curto prazo, assim, de profissional que já tem que entrar já sabendo trabalhar amanhã. Mas as melhores empresas em termos de salário, em termos de qualidade de trabalho, em termos de carreira, todas elas reconhecem. Assim. Então, as empresas, vou citar nomes aqui. No Brasil, o Google Belo Horizonte, o Microsoft, que por mais que não contrate para o Brasil, mas contrata brasileiros, mas para levá-los para o Canadá. A Microsoft, a Vetex, que é startup brasileira de São Paulo, a Wildlife, que é a empresa de jogos que eu fiz estágio, que também é uma das unicórnios, startups de jogos do Brasil, em São Paulo, Nubank, outras empresas grandes do Nordeste também, que agora não me vê o nome, mas tem umas empresas de Campina Grande também, muito boas para se trabalhar. Todas elas, assim, valorizam muito maratona de programação. O próprio Facebook também, a Meta, valoriza muito. Então, falar um pouco da minha experiência, quando eu consegui meu primeiro estágio do Google, o meu currículo era literalmente Universidade Federal de Berlândia, aí tinha uma seção assim, escrito Awards, aí tinha uma lista com todos os meus awards da UBI, Olimpíada de Matemática, todas as minhas premiações que eu consegui em competições. Aí tinha minha experiência como estagiário na Algar, no projeto de maratona. Então tinha lá, função, estudar para as maratonas, algoritmos e prioridades. Minha lista de awards e as linguagens de programação que eu sabia e tal, o inglês, era isso, meu currículo, assim. E esse currículo foi o que me colocou dentro do Google. Então, acho que só isso assim, já responde a pergunta, se as empresas valorizam ou não. Porque era literalmente só isso que eu tinha quando eu apliquei para o Google. Então, assim, as empresas valorizam muito, mas, assim, como eu já falei em outras conversas que eu já tive com outras pessoas, outros professores, isso não é a única coisa que as empresas valorizam, mas é um dos itens, assim, que são muito valorizados nos processos seletivos. Eles costumam, esses processos seletivos dessas empresas, enfim, vou chamar de Big Tech, mas não necessariamente dessas Big Techs, as grandonas aí, eles costumam ter alguma etapa que seja parecida com algo que vocês encontram em maratona, Gustavo, ou não? Com certeza. O processo seletivo mais comum, assim, são as White Code Interview, que eles falam, que tem esse nome porque no passado você tinha que escrever os códigos num quadro branco, então por isso chamado Whiteboard Coding Interview, né? Hoje em dia, obviamente, não é mais no quadro branco, mas você tem uma IDE online que você escreve código numa chamada de vídeo com um engenheiro. E aí eles basicamente te dão um problema. Então, olha só, eu falei no início a minha visão de como era a maratona, que era o quê? Um problema real, onde você tira todas as distrações, tem só o problema cru e você tem que escrever um algoritmo para resolver o problema, né? O processo de seleção, a entrevista técnica de uma empresa Big Tech, o entrevistador vai pegar um problema da vida real, vai tirar todas as distrações, vai te dar o enunciado cru e você tem que vai escrever um algoritmo para resolver aquele problema. Então, é a mesma coisa. Então, assim, tem algumas diferenças, obviamente, assim, pequenas no jeito que o enunciado é escrito e tal, no que é exigido ou não, mas o problema, o ambiente, assim, no geral mesmo. Então, te dá um problema, você tem que escrever um código, um algoritmo que resolve aquele problema de forma eficiente, tem que escrever rápido, porque a entrevista é 45 minutos, 50 minutos, então você não tem 2 semanas para pensar na solução, né? Tem que ser rápida, concisa, bem escrita e eficiente. E aí você basicamente escreve essa solução, você explica a sua solução, discute a solução com o entrevistador, você chega num consenso se a solução é boa ou não, e aí você escreve o código para aquela solução em tempo real ali com a pessoa que está te entrevistando. Então,
se você para analisar, que se você já estuda para maratona, e você constrói um currículo através dos seus prêmios de maratona, e você faz uma entrevista numa empresa dessa, a entrevista que você vai fazer é basicamente uma maratona. Faz todo Então, sentido. para quem é maratonista, assim, é um caminho muito natural você seguir para uma carreira em Big Tech, porque é muito mais fácil o processo de entrevista para quem vem de maratona do que para quem não vem de maratona. E eu fui prova viva disso, porque quando eu passei na entrevista do Google, eu acho que eu estudei literalmente por uma semana, assim, no máximo, fiz alguns probleminhas ali, treinei pouquinho, só para me adaptar ao formato das entrevistas, fiz e passei. Sempre que tem pessoas que não são de maratona, que ficam meses, leem muitos livros e tem todo um processo assim muito complexo para se preparar para as entrevistas, que eu não precisei passar por já vir de maratona. Então, Você estava preparado, né, Gustavo? Sim. Então, dá para ver que é um caminho com muitos frutos, né? É difícil, né? Muito suor, tenho certeza, mas colhe frutos, né? E, então, chamar nossos alunos, né, para participar e aproveitar e perguntar para o João e para o Luiz como é que os nossos alunos podem, que tiver interesse, podem participar desses times, desse processo. Deixa só eu complementar um pouco a fala do Nunes, principalmente porque eu vivo, né, essa questão, tá? Eu ainda sou 20 horas dentro da Facom e o restante do tempo, né, eu estou na empresa. E as empresas, não só que eu estou e outras, elas entendem que é um processo muito interessante, eficiente, para se arregimentar, para conhecer e para selecionar alguns talentos, tá? A gente vai lá no ranking, depois de uma maratona, para poder descobrir, né, aqueles que se destacam e convidar para entrevistas, tá? Então, ela tem sido um filtro que permite que nós já tenhamos uma visão, pelo menos básica, né, de talentos potenciais para colaborar nas empresas. Tem aumentado o número de empresas que entendem, né, essas possibilidades, essas vantagens, e a previsão, né, que isso aconteça cada vez mais, principalmente algumas que são vinculadas ao projeto Uber Hub Code Club. Complementando, né, nessa página que o Luiz falou, do Uber Hub Code Club, só para contextualizar, o Uber Hub é o ecossistema de inovação de Uberlândia, e dentro dele, né, tem o Uber Hub Code, que é esse projeto que a gente realiza em parceria a Faculdade de Computação, na UF, com o Uber Hub. É o site uberhubcode.com.br. Então, para quem está começando, a gente tem turmas, a gente é iniciante, que vai ensinar desde o Hello World. Então, pode ser aluno de primeiro período, pode ser aluno do ensino médio fundamental. Então, a gente tem turmas iniciante 1, 2, intermediário 1, 2, avançado 1, 2. E para quem conclui, a gente tem outras turmas mais avançadas, que aí a gente foca muito já, assim, os campeonatos a nível de maratona de programação. Então, um caminho é esse, certo? Outro caminho, Henrique, é na matrícula do aluno, ele matricular na disciplina de maratona de programação, que ela é chamada de resolução de problemas. Falamos aqui muito, o Nunes falou muito em resolução de problemas, então a gente tem na Facom a GBC 223, em ciência da computação, e a GSI 064, em sistema de informação. Então, quando tem a oferta dessas disciplinas, os alunos também podem se matricular. E aqueles que querem fazer como optativa, querem treinar, às vezes conhecer o método, pode procurar o professor Luiz Cláudio, pode procurar a mim, porque pode ir lá e participar. Então, aos sábados, por exemplo, a gente está lá todos os sábados, de 8h50 até 12h20, treinando, Henrique, né, competições. Todo sábado é um contest simulado, e depois tem o conteúdo do próximo sábado, para os alunos se prepararem durante a semana, para no sábado
treinar a maratona de programação. Então, eles vivenciam. Se chegar lá no sábado, 8h50, você vai ver o laboratório lotado. Só na UFO, quase 30 times, cada time 3 alunos, e mais times de outros locais do estado conectando remoto, os times nossos presenciais. Então, tem o formato de acessar a página e inscrever para ter as aulas de conteúdo, e tem esse formato de ou matriculado ou como ouvinte, participando ali dessas disciplinas que a Facom oferece, e tem também para aqueles que já treinam bastante, a gente tem outras opções, tem a salinha de treinamento que o Luiz Cláudio comentou, e temos também uma turma, Henrique, durante a semana, que a gente aplica método ágil. Então, a gente tem planning na segunda-feira, sprint de 2 semanas, aí a gente tem as daily de 15 minutos, e aí depois de 2 semanas a gente faz review e retrospectiva. Isso aí não é conteúdo, é planejamento de estudos e acompanhamento. Então, temos conteúdo, temos maratonas e temos estratégia de planejamento e acompanhamento de estudos. Para participar, basta falar com o Luiz Cláudio, comigo, ou fazer matrícula na disciplina ou cadastro no site, a inscrição. E para colocar eles em condições melhores ainda, vários alunos que vão evoluindo já participam como instrutores. Então, eles que nos ajudam nessas aulas. Então, eles conseguem ter uma profundidade maior ainda, tá? Nunes, você ia falar? Só queria fazer mais um adendo, assim, que às vezes o pessoal não menciona muito, porque uma coisa que pode passar pela cabeça do estudante, se vale a pena ou não você estudar para maratona, porque isso é um nível de dedicação muito alto e você já tem que se dedicar para as disciplinas, que isso já é difícil, né? Então é meio que uma aposta, né, que você faz. Estou investindo meu tempo nisso, mas será que isso vai me dar resultado ou não no futuro, né, no médio e longo prazo? E assim, eu não sei se já fizeram uma correlação estatística formal em relação a isso, mas se você olhar nos últimos anos da UFA, assim, as pessoas que estudaram com disciplina e tal para maratona de programação, só das pessoas próximas a mim. Então, tem eu, que hoje trabalho na Meta, Facebook, uma das Big Techs grandonas, como se diz o Miane, né? Tem a Júlia, que era do meu time também, que ela hoje está no Google. Tem o Yuri, que hoje está no Google também. O Garduzzi, que fez na primeira equipe que eu participei, passou pela Amazon. Não sei se está hoje ainda, mas passou pela Amazon, então outra Big Tech. O Marcos Felipe, que hoje está estudante ainda, conseguiu e fez o estágio no Facebook. A Sofia, que participou do Uber Hub no ensino médio, que hoje está na USP estudando, também fez estágio no Facebook. Então, o Euler também trabalha no Facebook hoje. Inclusive, trabalha aqui em Londres também. Então, assim, se você pega só nos últimos anos, tem uma correlação muito clara de pessoas que estudaram para maratona e que hoje estão, pelo menos, inseridas na Big Tech. Assim, no nível de carreira bom, assim. E não necessariamente precisa ter tido resultados muito absurdos. Então, um exemplo disso é o Gustavo Cândido, que estudou comigo no Uber Hub no começo, que no final do ano, ou no começo do ano que vem agora, já vai mudar para o Canadá trabalhando na Microsoft. Então, mesmo se você não teve tantos resultados assim, mesmo se você não tem um currículo gigante com conquistas e tudo em maratona, o fato de você estudar para maratona te prepara como profissional e faz com que você tenha uma chance de sucesso, se você parar para olhar estatisticamente, altíssima. Então, você está estudando, tendo a lei, isso é importante. Sim, eu acho que isso por si só já é um indicador bem alto de que se você se dedicar na maratona, você tem uma chance altíssima de ter sucesso daqui, sei lá, 3, 4 anos. E o legal, né, Gustavo, que a Facom, né, fazendo a nossa propaganda aqui, proporciona isso para os alunos, né? Ou seja, os alunos, se eles tiverem a fim de fazer isso, né, João, Luiz, tá aí, o caminho tá aí, nós temos suporte, nós temos equipamento, nós temos, né, precisamos de mais pessoas para fazer isso e, como o Gustavo bem colocou, a chance de você ter um sucesso na sua carreira aí é altíssima, né? Indo por esse caminho, que é um caminho muito, muito, muito legal.
Uhum. Reforçar o que você falou, a Facom, enquanto unidade, ela dá, assim, oferece os mecanismos para a gente ter um treinamento muito estruturado, muito profissional. O Nunes pegou uma época de transição, né, Nunes? A gente tinha as ações, os minicursos que ele comentou eram realizados, muitas, lá teve no Messias Pedreiro, mas teve também em laboratórios da Facom, mas a gente conseguiu melhorar a profissionalização, a qualidade do treinamento das ações. Então, é uma construção, começou lá em 2007, tem 15 anos, e aí, Miane, hoje a gente consegue ofertar, por exemplo, a gente tem um sistema de competição, que é o Boca, instalado dentro dos servidores da Facom, no Bloco B. Temos ambiente de produção, temos ambiente de teste e homologação, quando a gente roda esses ambientes toda semana, todo sábado, então a gente tem o Boca. A Organização Nacional da Maratona de Programação, que é a latino-americana, criou imagens do Maratona Linux, que é o ambiente local, para a UFO, só para ter uma ideia. Então a gente tem um ambiente local Maratona Linux versão UFO, a gente tem um ambiente de competição, o Boca instalado, então é uma estrutura bem robusta, né? O PET, destacar aqui o PET, tanto, né, que o Renan ali, o time do PET ajuda como monitores no projeto, e com isso a gente tem, se for olhar Minas Gerais, nós estamos entre as 3 melhores estruturas nesse conjunto de treinamento, entre envolvimento de professores, PET, alunos, maratonistas, ambiente, e essa história ajudou a ser construída, né? Eita! Sumiu. Opa. Tanta emoção que o computador não aguentou. Você viu? Então deixa eu ver aqui, viu? A rede não suportou a emoção. Mas, É muita emoção. Então, eu vou voltar aqui na outra conexão, que é aquela que o Luiz Cláudio fala, que a câmera fica... Ah lá, ó, parece um exame aí, uma radiografia. Mas é muita emoção. João tá no mesmo. metaverso. No metaverso. E eu estava falando justamente que a gente conseguiu assim, essa estrutura, graças à dedicação de alunos, de gerações, como a do Nunes. Aqui o Luiz Cláudio comentou, lá em 2014, que foi o Caio, o Henrique, lá, vários, né, o Matheus Gaia, o Álvaro, né, o Caio Augusto, e a geração que o Nunes comentou, né, de todos que estão em super bem, né. Então, me ajuda aí, Nunes, você, a Júlia, o Yuri, o Garduzzi, Lucas Amaral, o Euler. por aí vai, é uma lista razoável. É uma lista grande. Exato. O Marcos, que tô esperando ele terminar o TCC dele, mas tudo bem. Isso muito bom. Então, gente, acho que foi ótimo, a gente está chegando, até passou um pouco do nosso teto, aí o papo estava muito bom, a gente agradece muito, tá? Então, o João e o Luiz, não só por vocês estarem aqui hoje com a gente, mas pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Levando o nome da Facom aí, da UF, para fora. A gente quer que nós não temos ainda uma equipe que foi para o Mundial, né? Mas vamos ter, fica tranquilo, estamos trabalhando para isso. Isso não tem nenhuma dúvida, Luiz. Potencial nós temos. Então nós vamos buscar um Mundial aí, eu acho que vai ser muito legal, mas acho que mais do que isso, né? É ter essa formação sólida, os nossos alunos, ex-alunos trabalhando em grandes empresas, né? Eu acho que isso é o mais importante para a gente, essa boa formação que a Facom está fornecendo para todo mundo. Né? Um detalhe que nos motiva e que nos dá certeza é que a relação que foi feita com esses alunos que já participaram é muito boa. Não só o Nunes, mas vários outros estão assim sempre interessados em colaborar, em passar um pouco de orientações, de experiências, tá? E a gente vai usando esse ecossistema para que a gente consiga fazer cada vez melhor. Então, não é apenas eu e o João, não só a Facom, mas é um volume bem abrangente de pessoas que estão dispostas aí a colaborar de alguma maneira. Vocês, professores, né? Diretoria e por aí vai. É bem interessante esse movimento. Então eu gostaria de novamente agradecer vocês, João, Luiz, pela presença. Gustavo, obrigado também. Então o tempo a gente sabe que é curto, você está aí do outro lado do mundo.
a gente fica muito feliz, cara, de ter alunos, né, bons trabalhando aí fora e também levando o nosso nome aí, cara. Eu acho que isso é muito, muito legal, cara. Então, obrigado, João, obrigado, Luiz, obrigado, Gustavo. Obrigado, Paulo, Henrique, vocês querem falar mais alguma outra coisa? Agradecer a presença, gente. É isso aí, agradecer pelos comentários. É isso, gente. Gente, muito obrigado. Abraço. Gustavo, você Um com a sua abraço. história. Tchau para vocês. O tal do nômade digital é fantástico. A gente tem que depois conversar sobre isso. Sim, vamos conversar sobre isso depois. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Um abraço, pessoal.